Olá, pessoal do sétimo ano. Eu sou a professora Selma e na nossa aula de língua portuguesa, hoje nós vamos falar sobre o poema narrativo. Poema narrativo, versos que contam. O que seria isso? É um poema que vai contar alguma coisa? Vamos descobrir. Você já estudou o gênero poema? Desde o primeiro, desde o ensino fundamental que a gente trabalha com esse gênero. Agora você vai conhecer particularidades dos poemas narrativos. São características particulares dos poemas narrativos. Nós vamos começar lendo no capítulo 4 do livro de vocês, O Espelho da Entrada, que o poeta grego Constantinos Cavafis escreveu. Esse gênero poema narrativo, ele conversa com o gênero conto fantástico, que você já estudou no capítulo 3 do seu livro de língua portuguesa. Então, os poemas narrativos, eles apresentam ações de personagens em uma sequência temporal. Também trata-se de um recorte com começo, meio e fim. O passado e o futuro das ações podem ser mencionados, mas eles não são detalhados. Então, nós vamos ler o poema O Espelho da Entrada. O espelho na entrada. A rica mansão tinha na entrada um espelho muito antigo, comprado pelo menos há 80 anos. Um rapaz lindíssimo, empregado numa oficina de alfaiate, atleta amador aos domingos, estava de pé com um embrulho. Entregou-o a alguém da casa, que o levou para dentro, a fim de trazer-lhe o recibo. O empregado do alfaiate ficou só e pôs-se a esperar. Aproximou-se do espelho, começou a olhar-se e pôs-se a arranjar sua gravata. Após 5 minutos, trouxeram-lhe o recibo. Pegou-o e partiu. Mas o velho espelho, que repetidamente tinha visto em sua existência de muitos anos milhares de coisas e pessoas, mas o velho espelho agora se regozijava e se orgulhava de ter recebido sobre si, por alguns instantes, a beleza perfeita. Então, esse texto é de Constantinos Cavafis e quem traduziu foi Isis Borges. Ele conta uma história, tem começo, meio e fim. O que aconteceu? O espelho teve alguma atitude que não seria característica de um espelho, que é um objeto inanimado? Diz aqui, o espelho se regozijava. O que é isso? Ficar feliz, contente. O espelho pode ficar feliz e contente? Isso é uma figura de linguagem, não é, pessoal? Chamada de personificação. É quando você atribui características de seres vivos a seres inanimados. Então, é uma ação que não seria possível. Por isso, a gente diz que o poema narrativo pode e conversa com o gênero conto fantástico, porque acontecem coisas inusitadas, inesperadas, coisas no sentido conotativo. Vamos continuar. Então, eu peguei esse texto lá desse endereço eletrônico, apesar de ele se encontrar no livro de vocês, mas lá a imagem estava melhor e eu pude manipular. Então, como funciona um poema narrativo? Como é que você acha que funciona? Qual era a situação inicial do poema narrativo que nós lemos? Então, havia um espelho na entrada de uma mansão, não era isso? O que foi que alterou essa situação? Um rapaz belíssimo chegou e se olhou no espelho, não foi isso? Qual é a sequência de ações do rapaz? O que ele fez? Ele estava na entrada da mansão, entregou um pacote e um recibo a alguém. Ficou à espera do recibo, aproximou-se de um espelho, ajeitou a gravata, observando seu reflexo, pegou de volta o recibo e partiu. Então, esse poema narrativo conta uma história? Você vai localizar no poema
uma expressão que indica a duração dessas ações. Lá no poema tem que o rapaz ficou aproximadamente 5 minutos. No desfecho, é como termina a história contada. No desfecho do poema é apresentado o fato fantástico, fora da realidade, que resultou dessas ações. Qual foi o fato fantástico que aconteceu? O espelho alegrar-se por ter refletido a beleza do rapaz, não é isso? Então, isso é uma coisa fantástica. O espelho se alegrar seria uma figura de linguagem, uma conotação. Então, aí nós temos um poema narrativo, ele conta uma história e conversa com um conto fantástico pelo fato de acontecer fatos inusitados, inesperados, fatos com figuras de linguagem. Nós temos aqui um outro poema narrativo, Bolo de Laranja. Aquele dia, você tão distante preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. A turma toda que esperou ansiosa cuspiu na pia, farinha que era sal, açúcar que era fermento, o gosto intragável e o seu choro em público mal conseguia se explicar, nem na própria língua, muito menos para aqueles gringos que não entendem nada, nem abraçar eles sabem. Então, quem escreveu esse poema narrativo foi Alice Santana. Também está contando uma história. O que foi que aconteceu com esse bolo de laranja? O bolo ficou bem feito? O que houve? Alguém trocou os ingredientes? O que é que vocês acham? Quem foi que chorou? Por que a pessoa chorou? Aconteceu algum problema com o bolo? Vocês conseguem perceber essa situação? A pessoa que fez o bolo trocou os ingredientes e aí os convidados que foram comer o bolo não gostaram, cuspiram na pia. E aí a pessoa que fez o bolo ficou muito triste e aí chorou. Não foi isso que aconteceu? Então, assim como nos contos e romances, os poemas narrativos apresentam um enredo com ações realizadas por personagens e contadas por alguém. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!